Eu quero agradecer a Abre por essa oportunidade e a vocês por estarem aqui nesse momento. Bom, eu quero primeiro te dar as boas-vindas, dar as boas-vindas a todos que estão aqui, como eu, muito empolgados, muito ansiosos por esse minicurso, A Magnífica História dos Jogos, Natureza e Cultura. Realmente, assim, é um assunto que mexe muito com a gente, principalmente trazido por quem está trazendo, que é a Maria Ângela Barbato Carneiro, que é doutora em Ciências da Comunicação pela USP, mestre em Supervisão e Currículo da PUC de São Paulo, pedagoga e professora titular da Faculdade de Educação da PUC, onde ela coordena cursos de cultura e pesquisas, e coordenou o Programa de Educação Continuada para a Formação de Professores junto com a USP e a Unesp. Nossa, ela faz muita coisa, e a gente está ansiosa para que ela comece a nos contar sobre esse curso que tem o objetivo de sensibilizar sobre a importância da atividade lúdica para o ser humano e resgatando a história dos jogos, assim como as relações dos contextos culturais que originaram, né? Então, assim, tem muita coisa interessante. Muito obrigada, Maria Ângela, bem-vinda. Estamos, assim, ansiosos. É tudo seu, fique à vontade. Muito obrigada, Luísa. Na realidade, durante algum tempo, eu comecei a estudar os jogos para os adultos. Então, quero contar um pouquinho como eu cheguei nisso. E o meu objetivo era fazer com que as aulas ficassem um pouquinho mais interessantes, principalmente no curso noturno, que os alunos entravam às 7 e saíam às 11, e que eu tinha turmas com múltiplas formações, e que muitas vezes não conversavam entre si por conta das áreas. E aí eu fui buscar algumas alternativas lúdicas que me permitiram fazer alguns trabalhos com esses alunos e que deram muito resultado. Mas, para minha surpresa, não havia nada sobre o jogo do adulto. Nada, nada, nada. E por quê? Na realidade, não é que o adulto não jogou ou não jogava. É que, desde o Concílio de Trento, em 1560, a Igreja Católica tirou, né, ou proibiu os jogos, ou proibiu todas as atividades que provocavam prazer nos adultos. Então, se vocês não assistiram Em Nome da Rosa, do Humberto Eco, assistam, porque vocês vão ver que tudo que acontece que é prazeroso, existe algum problema que causa a morte dos padres, né? E isso aconteceu também em relação, não é que as pessoas que brincavam morriam, mas a igreja proibiu. E, por conta disso, as pessoas foram criando ambientes particulares para brincar. Isso foi assim que surgiram as academias. As academias não surgiram com uma relação ao preparo físico, mas muito mais ao divertimento, e elas serviam as classes mais nobres, mais aristocratas. Portanto, a princípio servia a todo mundo, mas quando começaram a abrir espaços específicos, aí somente os proprietários é que faziam parte daquele espaço. Então, foi uma dificuldade encontrar algum assunto que referisse ao jogo, principalmente o jogo no adulto, e, na ocasião, a professora Cici Junqueira me trouxe da França, eram 2 páginas que falavam sobre o jogo no adulto, nada mais. Só muito mais tarde eu encontrei um livro
que é um livro francês, que traduzido são Jogos em Sociedade, e que traz vários tipos de jogos, e que mostra que alguns desses jogos eles advêm do Egito Antigo, principalmente em relação à religião, né? Mostrando que era um jogo dos deuses. Existia um jogo dos deuses, e aí eu fui me interessando. E num outro momento também, para avançar um pouco mais nesse estudo, calhou que eu tive a possibilidade de ir ao México e visitei Chichén Itzá. E lá eu fiquei apaixonada pelo jogo da pelota. Maria Ângela, Oi. A gente não está vendo você nem os slides. Deixa eu ver. A mim, vocês estão vendo agora? Ah, sim. Tá. Então, esse jogo da pelota era muito interessante porque ele era um jogo de vida ou morte. Vou até tirar o óculos para não, acho que não fazer tanto reflexo. Era um jogo de vida ou morte, ou seja, já existia entre os olmecas, os toltecas, os maias, e também depois ele foi propagado entre os astecas. Mas eles tinham uma quadra, que depois eu vou mostrar um pedaço da minha apresentação, uma quadra parecendo um I maiúsculo, e nessa quadra eles jogavam uma bola de caucho ou de borracha pura que pesava 3 quilos. E eles não podiam jogar com as mãos. Eles só poderiam usar os ombros, as nádegas e os pés ou as pernas. Eles não poderiam usar as mãos. E também se fala que em alguns lugares os jogadores usavam um pedaço de madeira, como se fosse um grande taco, para movimentar a bola. E eles tinham que acertar essa bola, eles tinham que inserir essa bola num paredão onde existia um arco, só que o arco não era na horizontal, como os nossos arcos de basquete, mas ele era na vertical, ou seja, ele era de pé e a uma altura muito grande. E aí se diz que o grupo que era vencedor, e existe também duas versões, que o grupo que era vencedor era capaz de pegar tudo dos outros, né, que tinham na plateia, brincos, narigueiras e outros objetos, e os perdedores eram decapitados, e existe também uma versão inversa, de que os ganhadores eram decapitados porque o sangue era derramado por Deus Sol, e os perdedores eram libertados, porque geralmente eram escravos de outras tribos, eram libertados. Então, existem essas duas visões. Esse jogo me interessou muito. E aí eu comecei a estudar a história dos jogos, né? E fui atrás desses jogos mais antigos. Eu não sou uma pesquisadora dos jogos modernos ligados à internet, até porque eu tenho bastante inabilidade nessa área, mas também, quando eu comecei, a internet estava no início, então eu não tive esse prazer de conhecê-la mais a fundo, né? Mas acho também que é importante, mas a gente tem que repensar um pouquinho isso. Então, eu começaria mostrando para vocês, né? Vou voltar, vamos ver se vai aqui. Compartilhamento.
Está indo? Parecia que ia, mas voltou. Não foi, né? Foi e não foi. Foi e não foi. Ia aparecer na tela, mas saiu. Vamos ver se ele volta. Eu vou parar e vou voltar de novo. Vamos ver. De novo, eu acho que não vai. Eu vou ligar para o Rodrigo, mas enquanto isso, eu vou contando um pouco da questão. Eu vou pedir para a Luísa. Luísa, pede para o Rodrigo nos socorrer e eu vou seguir. Então, na realidade, depois, o que aconteceu? Eu me apaixonei não só pela história do jogo, mas eu me apaixonei também pela arte, porque aí eu comecei a observar que alguns quadros mais antigos, eles mostravam a questão do jogo, mas isso num determinado momento, porque isso tinha uma relação com a infância. Então, o jogo começa a aparecer quando a criança fica desligada da religião, aparece a criança leiga, não mais a criança religiosa. E aí você vai observando nas obras de arte a apresentação de algumas crianças que brincam. Então, por exemplo, o Goya, que é um pintor espanhol, ele tem uma série de crianças brincando com cachorro, tocando tambor, brincando de um passeio, brincando com bexigas, subindo em árvores. Então, eu fui me apaixonando também, fazendo uma relação com a arte. E aí eu cheguei no Peter Bruegel, que foi o que me deu uma inspiração maior, e, através dele, eu consegui fazer algumas exposições de brinquedos, né? E de brincadeiras. E isso, eu estudei várias dessas brincadeiras, e eu vi aquelas que estavam perdurando até hoje. Então, nesse sentido, né, eu diria para vocês que as brincadeiras elas têm muita relação com a nossa cultura. Eu brinco de acordo com a minha cultura. Então, hoje, as crianças estão ficando um tempo maior em casa e estão brincando mais no computador. Elas não deixaram de brincar, só que mudou a forma de brincar. Então, elas brincam com outras crianças através de um elemento intermediário. Isso dificulta muito a socialização dessas crianças, e para algumas, e uma pesquisa que a Unilever realizou em 2007, as crianças são filhos únicos. Por serem filhos únicos, eles brincam ou com o cachorro, né, porque não tem com quem brincar, ou, às vezes, ficam na frente da televisão. E o que eles gostam mais de brincar era poder sair na rua e andar de bicicleta, porque realmente é um brincar mais livre, mais tranquilo, né? E, principalmente, sair com os pais. Então, disso eu fui tirando algumas conclusões. Quer dizer, nós, adultos, também estamos perdendo ao nosso repertório de brincadeiras. E se nós não temos um repertório, nós não sabemos ensinar os nossos pequenos a brincarem. E nem a pensar em novas formas de utilizar esses brinquedos e essas brincadeiras. Então, aqui vem uma questão, né? Brinquedo, jogo,
E, brincadeira é a mesma coisa? Existem alguns teóricos que dizem que não. Existem outros teóricos que dizem que sim. Porque na língua portuguesa existem dois termos. Um é jogar, que vem do ludus, que vem da língua italiana. E o outro é o brincar, que tem o significado de relação. Né? Então, quando eu falo em jogar, geralmente eu falo uma coisa que me remete à regra, né? Me remete a um tempo, me remete a um grupo. E quando eu falo de brincar, me parece que é mais solto, é mais livre. Mas, pelos meus estudos, o que eu tenho observado é que as pessoas falam do brincar quando se refere à brincadeira simbólica, mais do que a brincadeira com regra. Né? E isso tem feito com que as pessoas, de uma forma ou de outra, acabem achando ou tendo dificuldade na identificação. Então, hoje, eu considero que o jogo e a brincadeira, para mim, é a mesma coisa. E eu digo para vocês que ele é um processo dialético. Por que ele é um processo dialético? Porque ele vai de um extremo ao outro como se fosse o pêndulo de um relógio. Então, de repente, ele vai da regra à não regra, né? Ele vai do modelo à criatividade, e ele, às vezes, ele se transforma no tempo. Então, eu não preciso observar aquilo que está contemplado. E se vocês observarem também, no próprio jogo de casinha, na brincadeira de casinha, tem uma regra. Se alguém for brincar de outra coisa, de polícia e ladrão, tem uma regra. Então, as crianças criam, naquele momento, uma regra que elas tendem a observar. Só que, quando a gente fala de jogo, os jogos têm uma regra mais fixa, principalmente quando a gente se remete aos jogos mais tradicionais. Né? E entre esses jogos tradicionais, eu diria para vocês que nós só os encontramos inicialmente sabendo que a criança brincava nos túmulos de criança. E um desses túmulos foi um túmulo achado no Egito, da filha de uma rainha, que no túmulo do professor dela, ela foi enterrada e aí se encontraram objetos. Mas não era uma coisa tão comum. Então, a gente não sabe exatamente quando é que o jogo começou, mas, segundo os estudos do Huizinga, desde que o homem vive, desde que o homem é um homem sapiens, ele também é um homem ludens, ou seja, ele passou a brincar. Mariana, posso te atrapalhar um pouquinho? Fala, Honório. Parece que está com algum problema, o que seria agora? Não sei, agora eu não voltei a apresentar. Então, é que agora a única coisa que você precisa fazer é abrir o arquivo da apresentação, só isso. Como? O arquivo do PowerPoint que você quer apresentar, é só abrir ele na sua tela. Espera um pouquinho. Ó, ele está aqui embaixo, inclusive, já aberto, né? Foi? Isso, agora é só colocar no modo apresentação e já está ok. Tá. Então, agora eu vou apresentando, e aí depois eu faço as atividades. Acho que é melhor, porque assim também o pessoal depois vai ficando mais alegre, mais ativo. Tá? Então, eu vou passando, e aí eu digo para vocês o quadro de Bruegel que me inspirou, porque ele tem, no fundo, crianças nadando, crianças subindo em árvore, crianças
jogando peão, crianças rastelando o chão, crianças brincando de cavalinho, ou aqui, outras brincando de uma na mula, outras brincando de rodar o barril, brincando de cadeirinha, brincando mais na frente do aro, que era uma coisa que se via muito antigamente, hoje não se vê, brincando de tirar fio de cabelo, devia ser bem dolorido, né? Brincando de trenzinho. Então, esse quadro tem 80 brincadeiras. E a gente não sabe se o Bruegel quis fazer uma comparação com os políticos da época, né? Que parece que a história passa, mas ela sempre se repete, ou se ele queria garantir que essas brincadeiras se perpetuassem por mais tempo. Então, na arte, o quadro que mais identifica o brincar é esse. Vou voltar. E quando eu falo no contexto, essa brincadeira é uma brincadeira que existe na região de Vera Cruz. É o volador ou o voador. Uma pessoa senta-se numa cadeira e ele tem, abaixo dos pés, 4 madeiras, e nessas 4, no encaixe de cada 2 madeiras, vai uma pessoa pendurada. Então, ele começa a girar a cadeira e as pessoas vão descendo para ver o grau de ansiedade que elas conseguem suportar, e também é uma prova física de resistência. Então, vocês vejam que não é nada para criança, porém, as crianças também aprendem porque faz parte do contexto. E, em contrapartida, a gente tem uma outra situação totalmente diferente, que é o contexto de hoje. Não sei se alguém de vocês foi à exposição do Portinari, e tinha uma tela branca que, acionando a luz do computador, ela apresentava uma das obras do Portinari, e também, para apagá-la, ocorria da mesma forma. Então, havia uma interação entre a tela, né, e o observador dessa tela. Isso dá ideia de como houve uma variação, né, e uma transformação do brincar, né? Então, a gente vai vendo esses avanços, e hoje muitos dos trabalhos são interativos. Alguma dúvida até aí? Bom, então, como eu disse antes, os jogos eles tiveram a origem, geralmente, nas atividades de iniciação. O Maria Ângela, desculpa te cortar, eu só queria saber o nome do artista, daquela primeira tela, onde tinham todas as brincadeiras. Olha, ele se chama Peter Bruegel, mas se escreve Peter Bruegel. Bruegel. Tá. É muito interessante. Flamengo, não se sabe se ele é holandês ou se ele é belga, mas você procura por Peter Bruegel, tem até uma coletinha, não sei se agora com essa questão da pandemia, que muitas editoras deixaram de produzir, tinha uns livrinhos infantis da Kozak Knife, que tinha o que faz de um Bruegel um Bruegel. Ah, que legal! Tinha o que faz de Bruegel um Bruegel, o que faz de um Picasso, o que faz um Renoir, para ter os aspectos mais importantes. E foi nesse livro que eu fui também aprofundar um pouco o estudo dessa imagem. Ah, muito obrigada. Então, o que eu estou colocando é que os jogos surgiram
principalmente dos ritos religiosos, gente. Principalmente disso, mais do que qualquer outra coisa. Depois das atividades de iniciação, e hoje a gente tem isso também, algumas práticas, principalmente entre os indígenas, que quando o menino chega a uma determinada idade, ele tem que demonstrar coragem, e às vezes eles têm que colocar a mão numa colmeia e aguentar as picadas, é um tipo de uma competição, ou eles, às vezes, têm que carregar um tronco pesado, correndo, e ver quem ganha essa competição, né? E também as festas culturais, porque muitas festas, como é o caso do próprio Carnaval, são festas próprias da cultura da época. Então, a gente vê muito isso, e aí os jogos foram surgindo. E sempre como atividade coletiva, nunca como atividade individual. E eu digo para vocês que isso eu fiz uma observação com uma criança que mora aqui no condomínio que eu moro, que tinha 9 anos, agora já cresceu, mas ela queria jogar futebol e nunca tinha ninguém para jogar com ela. Então, ela jogava, acertava no gol, mas era muito chato. Ela ficava uns 10 minutos no máximo, depois ela desistia. Então, a gente tem que perceber que o jogo é sempre coletivo. Ele pode ser competitivo ou ele pode ser colaborativo, mas ele sempre é uma atividade coletiva. Então, quando eu brinco, eu também brinco, mesmo que eu brinco de faz de conta, eu sempre prefiro brincar de faz de conta com alguém que está do meu lado e que faça parceria. Então, ou a outra pessoa é minha amiga, ou ela é motorista, ou ela é médica, ou ela é psicóloga, ou ela é professora, enfim. Sempre existe essa possibilidade, porque o brincar isolado é muito triste e ele não avança, não existe interação. Justamente por ser coletivo, o jogo permite a socialização. Então, até o jogo de cadeiras, né? A dança das cadeiras, ele permite cooperar em vez de competir. Então, a gente pode até construir com as crianças possibilidades ou mudar as regras de um jogo de forma que de competitivo ele possa se tornar colaborativo. E aí eu também mostro uma oca dos índios pancararus, né? Porque no centro da oca, evidentemente maior do que essa, eles fazem todo um ritual onde eles dançam e cantam, principalmente músicas ligadas aos bichos da floresta. E nela participam adultos, crianças, homens e mulheres. Não tem essa diferença, como às vezes a gente fala, não, isso é para adulto, isso é para criança. Lá não tem essa diferença, todos participam igualmente, justamente porque é a forma de integrar a criança na sociedade adulta. Então, também, se vocês quiserem assistir o filme da Renata Meirelles, depois eu lembro o nome dele, em que ela estuda no Brasil todo as brincadeiras, a gente vê que em alguns lugares, né, as crianças brincam e brincam de formas diferentes. Então, em Santa Catarina, por exemplo, elas reproduzem na parte agrícola, reproduzem um pouco do carregar a coleta de algumas verduras, de alguns legumes. No interior da Bahia, elas brincam com um chicote, que quem sai de casa aparece alguém vestido de negro com chicote na mão e corre atrás, né? Então, são formas variadas de brincadeira. E nas ocas dos indígenas também existem essas possibilidades. Então, como eu disse, são os adultos, os jovens e as crianças. E o primeiro
brinquedo que deve ter aparecido foi o chocalho. E o chocalho feito de cabaça ou de madeira. A cabaça é um fruto, a superfície dela é amadeirada e ela é oca por dentro. Então, os povos primitivos usavam muito a cabaça para produzir sons. Por exemplo, eis aqui um. Depois eu mostro o instrumento. Aqui, um som diferente de chocalho. Então, eu tenho chocalhos antigos, chocalhos modernos. Um chocalho indígena. E aí, a diferenciação de som. Então, vai dando a intensidade do som que eles vão marcando o ritmo. Isso mostra também que o brincar e o jogar, eles não estão desvinculados das outras linguagens, ou seja, da música, da arte em geral, quer o desenho, a pintura, a escultura, não estão desvinculados também da própria agricultura, não estão desvinculados da dança. Então, a gente vê que são inúmeras as linguagens e que a gente não pode fazer essa separação. Então, geralmente, a pessoa fala, mas eu estou estudando só arte, não vou estudar brincadeira. Mas as crianças, quando elas estão brincando, elas também fazem desenhos, elas também cantam, elas também fazem confecções com argila, até com massa de pão. Então, na realidade, os contextos são diferentes. E aí eu tenho que integrar tudo. Tudo bem, gente? Ou está sendo muito cansativo? Gente? Tá ótimo. Estava até procurando aqui na minha sala um chocalho que eu tenho diferente que eu comprei, que tem umas sementes, mas acho que não está aqui. Aí eu me agachei aqui, caiu tudo, mas eu estou ouvindo. Então, olha, e aí eu coloquei que o jogo, então, ele envolve diferentes linguagens. A linguagem corporal, a linguagem artística, hoje até a linguagem gastronômica, né? Porque eu conheci uma artista plástica que fazia um jogo muito interessante. Ela punha no varal meias de crianças, e as meias eram... Dentro das meias, ela introduzia cheiros diferentes. Hortelã, poejo, salsinha, orégano, perfume, né? Lavanda. E as crianças brincavam com aquilo. Então, também a própria gastronomia hoje vem como uma linguagem, a linguagem musical, a linguagem literária, que muita gente faz questão de separar. Olha, isso aqui é leitura e escrita. Não tem separação, porque a criança vai brincar, depois nós vamos fazer umas brincadeiras que vocês vão ver que não tem muita separação, e eu coloquei, entre outras, a tecnológica, que hoje avançou muito, muito, e que nós temos muitos objetos de antigamente que estão sendo substituídos pela tecnologia. Então, jogos de percurso, por exemplo, muitos deles, quebra-cabeças, estão sendo usados na tela. E, recentemente, eu fui a uma exposição de brinquedos e eu vi que haviam 3 peças. Havia um carrinho, havia uma espécie de um tabuleiro, né? E havia um computador. E conforme você mexia o mouse, aliás, conforme você mexia o carrinho sobre a tela, a placa, melhor, uma placa de madeira sobre a mesa, o desenho aparecia no computador. Então,
existem formas e formas de apresentar isso. Como existem materiais da Lego que as crianças e os jovens podem fazer vários objetos, inclusive objetos motorizados, mais voltados para a eletrônica, que são mais avançados, que antigamente não era possível fazer. Então, essas linguagens, hoje, elas estão dentro do que a gente chama de brincar. E aí, como eu disse para vocês, é o processo dialético que vai da liberdade à regra, da realidade à fantasia, do modelo à criatividade. E tem um autor francês que foi fantástico. Ele diz que quem brinca, né, ou o brincar, só sabe aquele que está brincando. Porque, às vezes, você está falando uma coisa que parece séria e a outra pessoa interpreta com seriedade, mas você está brincando com ela. E também o Vygotsky que coloca que você tem que primeiro ter um modelo, imitar esse modelo, criar um pouco mais, fantasiar para poder chegar ao processo de criação, efetivamente. Então, o brincar é um processo que vai desde a liberdade até a criatividade, passando por esses momentos. Então, a gente tem que estar atenta para tudo isso. E a gente pensa, o brincar é natural, ele é espontâneo. Sim, porém, a espontaneidade do brincar não é que ele é inato. A espontaneidade se dá pela aquisição do modelo. Então, eu não posso brincar se ninguém brincou comigo. Porque se alguém me der um carrinho e eu nunca soube usar, eu não sabia para que servia, eu ia jogar o carrinho na parede e quebrar. Isso acontece com muita gente. Os pais compram brinquedos que brincam sozinhos e as crianças querem saber como aquele material é feito. Aí elas quebram, desmontam e, para surpresa dos pais, ou para desagrado dos pais, que gastaram, às vezes, dinheiro, né? Aquilo acaba se rompendo e não servindo mais para nada. E as próprias indústrias de brinquedos, elas estão, muitas vezes, levadas a provocar um consumo excessivo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a criança brinca com um brinquedo de cada vez, e não brinca com vários. E houve uma empresa aí que, há uns anos atrás, fabricou um pônei. Vocês imaginem um pônei em tamanho normal, que quando a criança subia nele, batia na barriga, ele relinchava e abanava o rabo. E tinha um rinoceronte que, se você passasse a mão na boca dele, né, passasse com a folha próximo, a boca se abria e você podia introduzir a folha. Mas quem é que queria um bicho daqueles na sua casa? Sobretudo hoje, que os espaços são exíguos, né? Então, eles, além de serem caros, logo saíram de fabricação. Como também aquela boneca Ananda, que, se eu não me engano, era da Fisher-Price, que não dava oportunidade da criança inventar ou fantasiar, porque era assim, me abrace, me chame de mamãe. Cada operação que você fazia de acordo com as ordens, ela vinha com outra ordem para você fazer. E ela tinha uma cara tão feia que as crianças detestavam. Então, é preciso a gente verificar que também os brinquedos, eu não preciso ter tantos para brincar, porque eu brinco com o meu corpo, que é a primeira forma de brincadeira que eu tenho. Então, são as mãos, é o sorriso, é o canto, aí eu vou brincando de várias coisas. Tá? Então, por isso é que a gente tem essas questões. E aí eu venho colocando, né? Eu posso brincar com palavras? Posso. Por exemplo, essas palavras estavam na Pinacoteca, numa das exposições que eu fui. Mas
E poderia ter feito uma mistura de palavras, eu poderia usar várias sílabas, eu poderia brincar, quem faz mais palavras? Poderia, não precisaria estar dentro da escola e nem ter uma brincadeira orientada. Eu podia fazer uma aposta com uma criança, como existia, que a gente antes brincava com aquele do submarino, não é? Batalha naval, que era feito no papel quadriculado, né? Hoje, batalha naval está super sofisticado, mas era feito no papel quadriculado, e a gente brincava tranquilamente, sem ter brinquedo. E aí eu vou para um brinquedo que é universal, que é a boneca, e que a gente encontra em todos os lugares, com diversos materiais, que compõem um processo de representação, né? Existe a representação da boneca no processo religioso, por exemplo, as meninas gregas, quando estavam para se casar, elas entregavam os seus brinquedos e as suas bonecas à rainha, a deusa da fertilidade. Então, era um rito de passagem, né? Existem em outros momentos que as crianças fazem a maternagem com a boneca. Existem outros momentos, ou existem outras bonecas que hoje representam a vida da mulher do século XXI. Então, a Barbie foi uma dessas bonecas que revolucionou, porque ela começou a fazer a representação não só mais da boneca bebê, mas dos papéis da mulher dentro da sociedade moderna. Então, a gente tem Barbie aeromoça, Barbie médica, Barbie que vai à praia, várias coisas, né? Porém, hoje nós temos que ter cuidado, porque também tem um detalhe. Por conta do consumo, se oferecem várias peças que são acessórios, que na caixa ou na embalagem vem o brinquedo e mais o acessório. Quando você abre a embalagem, só tem o acessório. Então, também precisa, muitas vezes, ler para a criança o que tem dentro. Essa é apenas uma nota. Das brincadeiras antigas, vocês conhecem o que as duas moças estão jogando. E, na realidade, é as 5 Marias, ou o jogo dos astrágalos, que era feito com o metatarso do carneiro, né? Então, era jogado com os ossos. Algumas vezes a gente vê com pedras, e, recentemente, são saquinhos de areia, ou de arroz, ou de outro tipo de grão. E tem uma das bonecas mais antigas do mundo, que é a Vênus de Willendorf, que foi encontrada na Áustria, e que está no Museu da Áustria. Supõe-se que seja um símbolo de fertilidade pelo tamanho dos seios, né? Mas a gente não sabe exatamente se ela foi usada por crianças, por adultos ou por ambas. E aí, o jogo real de Ur, que ele tem aproximadamente 5.000 anos, contando com os 2.000 que nós vivemos, né? Que é um dos jogos mais antigos do mundo. As peças eram feitas de lápis-lazuli e de conchas, geralmente com aplicação de algum outro material, de alguma outra pedra preciosa, e era um jogo de percurso. Aqui a gente também tem o jogo da trilha, que foi um jogo antigo, que colocava as cidades principais de Biblos, Sidom e Tiro, que eram cidades da área comercial ali na região do Mediterrâneo. O Senet também, que se tornou um jogo famoso, porque era um processo de purificação que os vivos passavam até ir para o outro lado, ou seja, depois de mortos. Estou indo muito depressa? Não, tá ótimo.
E aí essas peças... Achando tudo lindo. Que foi? Eu estou achando tudo lindo e estou aprendendo, não sabia nada disso. O tabuleiro desse jogo é de ébano. Que lindo. E os bailarinos, que são as peças, eram de ouro, porque esse jogo era próprio dos reis do Egito. Tá? Esse brinquedo eu recebi de presente, não de presente o brinquedo, mas a foto, há alguns dias. É de uma boneca egípcia, ela é feita com pedras na cabeça e de tecido corpo. Uma ex-aluna que foi para o Museu do Egito, o Museu do Cairo, me mandou a foto. E eu fiquei super feliz, porque eu não tinha essa foto. E ela me mandou essa outra também, dos peões, né, que vocês veem, que são de madeira. E tem esse do meio, que tem como se fosse uma cordinha ao lado, eu tenho um muito parecido, que depois vou mostrar para vocês. E olha, o menino, que é um indígena brasileiro, tem um peão muito, muito similar. E eles têm um peão também, que eles fazem com uma semente, que eles não vendem, porque é perecível, e que, quando roda, ele faz barulho das sementinhas dentro. Então, a gente vê que existem brinquedos, e que existem brinquedos no mundo inteiro, que foram similares. Ou seja, para a confecção desses brinquedos, se usaram os materiais da natureza, nada mais do que isso, que foram a madeira, foram a argila, foram as pedras e foram os ossos. Então, essa relação homem-natureza se deu no brinquedo. E a gente vê em Conímbriga, por exemplo, que é uma cidade romana que existe em Portugal, como eles tinham brinquedos desse tipo, né? E também em Tarragona tem uma bonequinha que acho que tem uns 10 no máximo 20 centímetros. Ela é feita, porque existe um museu, de ossos, e ela tem articulados os braços, as pernas e o pescoço. Então, tem algumas coisas que a gente fala, nossa, como que pessoas em tempos diferentes tiveram as mesmas ideias? Possivelmente porque eram os materiais que eles dispunham naquele momento. Então, olha, a boneca de Tarragona está aqui. Vejam que ela tem um quadril articulado, ela tem os cotovelos articulados, né? E aqui vocês veem também jogos de azar. Este, por exemplo, como caro coroa, esses são objetos de uso cotidiano, como pequenas cabaças, pequenas cuias, locais para acender lamparina, coisas parecidas. E aqui foi uma descoberta também que eu fiz recentemente, numa das viagens que eu fiz, eu fui a um museu. Eu fiquei encucada com essas peças. Aí, voltando e estudando, eu percebi que essas peças têm uma abertura na parte de trás, que vocês veem aí, que era para colocar o dedo. Isso devia ser um fantoche usado no teatro, porque todas elas dá para colocar o dedo indicador e o dedo do meio dentro delas. E aí, possivelmente, essas peças eram movimentadas assim. Então, por isso que eu fiz questão de tirar foto de trás, para ver a abertura que existe. Outra coisa que é comum, e que são iguais, são os cavalos e outros animais que aparecem. Entre os romanos, principalmente os cavalos com rodas. E a gente vê brinquedo com roda nesse estilo
entre os Olmecas, no México. Então, houve uma diferença muito grande de tempo entre o processo de elaboração de um desses brinquedos e o outro, mas o material é o mesmo e o princípio acaba sendo o mesmo. Então, eles tentam representar aquilo que é o cotidiano. E aqui nós temos um pessoal em Rédio, que Rédio é uma referência, porque o brincar se liga com a arte, se liga com o criar. E na brincadeira, a criança não só se diverte, mas ela explora. Depois de ela explorar, ela descobre algumas coisas. Então, ela descobre coisas interessantes, coisas não tão interessantes, mas ela vai descobrindo. Isso lhe permite criar, porque a partir da reprodução, do divertimento, da descoberta, é que ela é capaz de criar coisas novas. E o que é importante para o brincar? Primeiro, ter parceiro. Segundo, ter convivência também com os adultos. Porque uma coisa que se dá na brinquedoteca, e essa também é uma experiência que eu vivi, quando o pai leva a criança na brinquedoteca, ele quer que o brinquedista brinque, e ele não quer interagir. Então, ele quer, muitas vezes, ficar lendo o livro, ficar no computador ou no celular. A convivência do adulto é super importante, porque aí se estabelecem relações. E aí eu vi uma babá que fazia muitas coisas interessantes. Ela contava história, ela virava palhaço, ela entrava no... A gente tinha um lençol que no meio tinha uma abertura, aí dava para fazer um teatrinho, ela virava personagem de teatro, ela saía, punha a criança para dentro do teatro, eles interagiam. Mais do que ela, eu não vi nenhum pai fazer isso. Tá? A gente tem que ter também diferentes tipos de suporte para a brincadeira. A gente fala, não é preciso brinquedos? Não é preciso, mas se tiver os brinquedos, melhores. E não precisam ser só brinquedos de sucata, porque ficou uma coisa que, principalmente escola pública, já que é pobre, só tem sucata. Também as coisas não podem ser assim, porque os brinquedos eles são suportes da brincadeira. E se eu tiver coisas mais interessantes, elas vão desenvolver muito mais as crianças. Então, o brincar, ele desenvolve do ponto de vista cognitivo, afetivo, psicomotor, social, né? E cultural também. Então, é importante. E uma coisa que eu discutia com a Helena, discutia com a Luísa, no bom sentido, era a questão dos espaços. Nós não temos espaço para criança. Os espaços, se tem nos condomínios, a criança, se ela faz bagunça, e o que é fazer bagunça? É rir, é pegar o espaguete na piscina e brincar com o outro, é pegar o revolvinho da piscina, encher de água e jogar nos outros. Né? Então, ela também não tem espaço. Muito diferente, eu tive espaço, embora morasse em apartamento, eu tinha alguns espaços que eu podia ir, que o meu pai fazia questão de me levar. E a disponibilidade de tempo, porque o adulto, quando leva a criança para brincar, ele fica sempre com a marcação do tempo, porque ele tem ali o seu celular, o seu computador, tem coisas para fazer, então ele nunca interage como deveria interagir. E aí, muitas coisas que a criança diz na brincadeira, ele não percebe. Então, a gente tem que pensar nessa disponibilidade de local, de tempo, de suporte, de relação e de parceria, porque as crianças sozinhas, elas não aprendem. Essas 4 meninas, elas estavam fazendo de conta que iam passear e a menina menor estava sentada no carrinho e era filha delas. Então, elas conversavam e faziam de conta que, né? E a gente vê
como era importante essa parceria, porque, ao conversar, as crianças usam o tempo certo do verbo, elas usam a forma correta do termo dentro da situação, tá? E elas aprendem a falar corretamente. Então, tem uma vantagem que, na oralidade, isso se efetiva. Daí não dá para dizer que o brincar está descolado da literatura, que está descolado da leitura, que está descolado de outras coisas. Não, porque se mistura tudo. O ser humano é um todo, ele não é dividido em partes. E aí eu encerro essa apresentação, longa demais para o meu gosto, que é assim, me ensina a brincar, que eu não me lembro mais. Ou seja, o avô perguntando para a neta. O Frato tem um livro muito interessante, onde ele coloca crianças com várias situações, todas elas onde existe o brincar, né? E aí me pareceu que era uma situação bastante adequada para a gente trabalhar no momento de hoje. Então, é isso da parte teórica que eu queria falar para vocês. Aí, vamos ver, tentar tirar aqui o compartilhamento. Então, Maria Ângela, a Ana Figueiredo fez uma pergunta. Onde encontrar esse material? Em livros, internet? Onde que você tem esse material maravilhoso? Olha, na minha casa, eu tenho muita coisa. Então, assim, eu encontrei coisas quando eu viajei, coisas, ou seja, livros e objetos quando eu viajei. Tirei fotos, porque eu já estava com uma visão mais detalhada do brincar, né? E aí eu fui tirando fotos em alguns lugares que me chamaram a atenção. Outras fotos eu encontrei também na internet, né? Então, às vezes, eu procuro lá fotos de brinquedos antigos e escrevo Grécia, Roma, enfim, outros lugares, né? E aí eu vou buscando e eu vou vendo o que tem de igual, ou o que tem de parecido. Os sons que eu produzi, olha, este material, dá para ver? Senão eu tiro o que está atrás da apresentação, pera lá. Olha só, o Flávio Cerqueira queria saber se você vai disponibilizar os slides. Porque não tenho nenhum problema assim... em disponibilizar. Hã? Não tenho nenhum problema, disponibilizo. Ah, que bom! Que bom, respondido, Flávio, que ótimo. Olha a peça como é, tá vendo? São 3 cabacinhas. Mas existe um outro que são 2 cabaças. Aham. Tá? Tem um rostinho, né? Esse aqui é interessante. Eu comprei na Costa Rica, eu fui a um congresso. Lá não tem exército, não tem guarda, não tem polícia militar. Eles investem tudo na educação. É uma coisa incrível. Você não vê um militar na rua, você não vê um guarda para nada, 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 nada. Mas eles investem na educação tudo que eles podem investir. Então, isso mostra que a gente pode investir na educação sem grandes problemas. Esse é um de plástico. Tá? Sim. Este aqui é um indígena. Eu fico imaginando que delícia você viajar a esses lugares todos e buscando essa coisa aqui de brincar, de como as crianças brincam, como os adultos brincam também. Esse aqui ele é mais moderno, ele é de madeira e ele tem
os metais aqui. Mas este eu acho perigoso para criança pequena, porque, embora ele produza som, ele é cortante aqui. Tá? Então, às vezes a gente precisa analisar o brinquedo para ver se ele serve. Para adulto, tudo bem, porque é a mesma coisa que você tiver aquele brinquedo no carnaval, que está fazendo assim, né? Não tem problema, mas para criança muito pequena, se ela passar a mão aqui, corre o risco de cortar. Aí eu queria tirar esse fundo, mas eu sou muito ruim de computador. Tento tirar o efeito de fundo, deixa eu ver se consigo sair. Deixar o efeito de fundo, vamos ver. Não, ele ficou lá. Ah. Não foi, não consegui. Vamos da forma comum. Tá? Tá ótimo. Agora, eu queria mostrar para vocês também os peões. Eu trouxe várias coisas aqui. Aqui o quarto está cheio. Se vocês viessem, eu tropeçaria tudo que tem na frente. Você mora onde, Maria Ângela? Eu moro em Santana, na Água Fria. Água Fria. Não Olha, aqui eu vou para aí, vou fazer uma excursão, estou querendo ver esses brinquedos. Real de Ur, tá? Que eu também encontrei, foi por acaso, não foi assim. Eu fui procurar. Às vezes eu passo num lugar, acho e acabo comprando. Muito legal outra isso. Coisa. As bonecas. Ah, a outra, essa não dá para ver, não, mas a outra eu vi um pedaço. Espera aí, deixa eu ver. Não, não dá. Ai, como é que eu fecho, hein? É que eu sou péssima nesses negócios também, mas cada coisa tem, eu não sei, alguém pode ajudar, porque eu não sou boa nisso, não. Acho que você aperta 3 pontinhos, né, não? Eu apertei os Acho que são os 3 pontinhos. E eu coloquei. Deve ter efeitos visuais. Deixa eu ver. Não tem aqui embaixo? Microfone. Tem 3 pontinhos e tem abrir. Vocês me ouvem? Eu queria tirar o fundo. Ó, Maria Ângela, clica nos 3 pontinhos. Fui lá. Vai aplicar efeitos visuais. Espera aí. Daí você remove ele. Aplicar efeitos. Eu fui, mas não removeu. Ah, espera um pouco. Espera aí. Será que não é esse que fica aqui na tela? É uma bola cortada, eu acho. Isso mesmo. Deixa eu ver se está. Se você clicar no primeiro, que é o quadradinho com a bola cortada, vai aparecer desativar efeitos visuais. É só isso que precisa fazer. Ó, porque aparece lousa interativa, alterar layout, sair para a tela cheia, abrir picture, aplicar efeitos visuais. Clica nesse, aplicar efeitos visuais. Aí você aperta o primeiro quadradinho que tem uma bolinha riscada. Espera aí. Parece um comprimido de remédio. Não. Gente, socorro. Deixa eu tirar essa. Vou botar assim aqui. Não sai. Já fiz todos os movimentos aqui possível para tentar. Se eu colocar aqui, eu queria ver se não tem nada. Vai de novo nos 3 pontinhos, de repente. Tenta de novo lá. Os 3 pontinhos, vamos ver. Aplicar efeitos visuais, é o que está para mim. Eu coloquei aplicar, mas deixa eu ver se aqui. Aí, quando aperta, vão aparecer algumas...
uns negocinhos. Eu não sou boa nisso também, não, mas eu estou aprendendo. Quando a senhora aperta nos 3 pontinhos de aplicar efeitos visuais, não aparece uma telinha do lado escrito efeito? Aparece. Então, daí vai ter um quadradinho falando da câmera, aí logo abaixo vai estar escrito assim, remover efeito e desfocar. É só clicar no primeiro quadradinho. Não, nem é assim, Honório. Eu sou ruim demais. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Ó, aparecem os efeitos, Isso. aí aparecem todos os efeitos. Então, mas logo acima, nos efeitos, o nome é plano de fundo, né? Planos de fundo. Aparece a minha foto com o meu plano de fundo e depois as salas que aparecem. Mas quando a senhora clica, a primeira coisa que aparece... Efeitos e aparece a minha foto. Não vai dar para... Isso, um pouquinho para baixo, logo para baixo deve ter remover efeito e desfocar. Ai, cadê minha caneta? Encontrou? Não. Espera aí. Não, não. Eu estou tentando fazer o desenho aqui, mas peraí. Deixa eu ver se... Porque tem que estar isso aí, peraí, aplicar efeitos. Isso aqui, assim, ó, é um quadrado com essa imagem. Cadê? Sim. Viu isso? Já vi. Então, é clicar nele. Que aí vai tirar o efeito. Ele fica perto dos negocinhos de efeito e tudo mais. Será que vai? Acho que é só apertar nele. Aí vai remover. Não. Ai, gente, eu nem vou perder tempo mais, porque ativar legenda, aplicar, sair da tela cheia. Não se preocupa. Deixa eu... Ih, meu Deus, eu apertei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não, vou continuar. Deixa eu ver se... Não sei se mudando a tela, mas... Enfim, ó, aqui acho que agora dá para ver. É um sapo. Tenta mostrar na sua frente. Isso, se você colocar na frente do seu rosto, aí a gente consegue ver melhor. Ótimo. Obrigada, obrigada. O outro, ó, é uma bonequinha de pano peruana. Então, ela representa bem, tem uma lhama no bracinho dela. É toda feita de material de lã, né? E tem essa de palha. Essa de palha é da onde? É do Brasil? Nordeste? Às vezes, aqui em São Paulo, tem uma feira que se chama Visitando São Paulo, geralmente em novembro. E tem alguns expositores que trazem alguns brinquedos ainda artesanais. Legal. E não são industrializados. Tem industrializados também, feitos mais artesanalmente com material natural, mas tem outros que você observa que são feitos um a um. Tá? O que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Bolas. Eu vou pegar aqui. Ó, aqui tem uma bola que eu acho que é uma cabaça. Tá vendo? Uma bola indígena.
e ela dentro tem como se fossem sementinhas. E aí, num dos livros que eu li, dizia que os egípcios usavam bolas de couro com sementes dentro para atrair as crianças. E outra coisa que eu li também é que a amarelinha surgiu do piso das estradas romanas, porque geralmente nas estradas romanas eles têm uma lajota, depois duas, uma e duas, que é o desenho mais tradicional da amarelinha. E diz que nessas estradas, os militares romanos, os guerreiros romanos, para entreter as crianças, eles ficavam jogando pedrinha. E aí que surgiu uma das versões do aparecimento da amarelinha, mas eu não sei se é porque tem outras. Tá? Também tem na Odisseia, que fala sobre o Fórum Romano, e que o Ulisses vê o desenho da amarelinha e que o vencedor do jogo de amarelinha ia casar com a esposa dele. Então, eles besuntavam de gordura o chão para que a pessoa tivesse equilíbrio. Então, também tem versões diferentes sobre os jogos. Tá? O que mais que eu tenho aqui? Agora apareceu outra coisa aqui. Aqui, vai estar me incomodando isso, mas quem manda ser inexperiente nessa parte? Tem uma bola, essa bola é de pano, revestida de pano. E eu vi, em um dos lugares que eu passei, a bola tinha a superfície como se fosse um veludo e com diferentes formas geométricas. Então, tinha forma de estrela, forma de quadrado, forma de retângulo, forma circular. Aqui também tem uma capivara dos indígenas. Ela é de madeira. Como eu tenho esse pássaro, que é da cidade do México, e ele é de madeira também. E como tem uma outra coisa que eu fiquei encafifada, que é as galinhas ciscando. Isso tem em vários lugares com vários materiais, inclusive em Belém do Pará, com buriti. Gente, vocês precisam ver a preciosidade que é o material que existe em Belém do Pará, sobretudo na procissão da Santa de Nazaré. Nossa. Os homens aparecem com umas varas, com os bambus, e ali tudo brinquedo pendurado, os brinquedos artesanais. São lindos, lindos. Não pesam nada, só que eles se desfazem com facilidade. Este é um brinquedo que eles também fazem lá. Tá? O peão de madeira. O peão é brasileiro. Esse é brasileiro. Esse é dos Em indígenas. Minas tem muito. Mas também eu tenho um outro. Que eu usava muito na minha infância. Esse é industrializado. Você baixa e que ele circula.
Então, as crianças gostam muito, porque, principalmente os bebês, porque ele é fácil de acionar e ele se move com facilidade. Fica colorido, né? Bem colorido. E tem uns deles que tem até som dentro. Uhum. Mas com os brinquedos mais modernos, a fábrica estava à beira de falir. Olha. A gente vê as crianças novinhas, os bebezinhos já com o celular na mão, né? E passando o dedinho. Luísa, e eu tenho visto que muitos pais, para se ver livre da criança, para não ter trabalho, chegam no restaurante, a primeira coisa que eles dão é um tablet ou um celular. E a criança fica brincando e eles, por sua vez, cada um no celular. Um não interage com o outro. Então, eu acho que a gente está numa... Muito trabalho para os brinquedistas. Que tem comunicação, mas não tem interação. É verdade, muito trabalho para os brinquedistas, né? A Ana Lúcia Machado, ela desenvolve brinquedos com a natureza. Quer dizer, é uma coisa assim, muito interessante num mundo como esse nosso, que é como você falou, é pegar o celular que é mais fácil, liga e pronto, cada um liga o seu. Ana Lúcia, eu, de pequena, o meu avô tinha um sítio e a gente podia fazer alguns brinquedos. Então, a gente fazia um fogãozinho, sabe como era o fogão? Eram 3 tijolos, de verdade. 3 tijolos, 2 na paralela, 1 na perpendicular. A gente enfiava no meio uma porção de gravetos. Ia no fogão, que era o fogão a lenha, pegava um pedaço de lenha que estava acesa e punha fogo. Depois, em cima, punha uma canequinha. Geralmente eram as latas, que agora o palmito não vem mais em lata, mas eram as latas de palmito que tinham sido arrumadas em cima para a gente não cortar a mão, e ali a gente fazia chá de coelho, de felã, de louro, de pitanga. E outra coisa que se usava era a mandioca, a raiz da mandioca, que a gente cavocava e fazia panelinha da raiz da mandioca. Olha só. Você vai falar para as crianças hoje fazerem isso, elas ficam, né, não sabem, às vezes não sabem o que é a mandioca, não sabem o tipo de fruta que é. Não tem ideia. Então, a gente aprendia isso aí, isso era brincadeira, ninguém tinha brinquedo, sabe? Ninguém tinha brinquedo. Eu tenho essa coleção por causa de estudar, mas não que, imagina, em algum momento eu tivesse. Ó, também como peão, esse daqui também é dos indígenas. Deixa eu ver aqui. Uhum. E, recentemente, eu vi também que a gente acha que o dado tem 4 arestas, né? Tem 8 arestas. Mas, na realidade, eu já vi dados triangulares, piramidais e trapezoidais. E eu vi um que você mexe com ele é pequeno, uma bolinha. E aí ele é com uma pilha e acendem as luzinhas. Então, a hora que as luzinhas apagam, você vê o que caiu, que número caiu. Se é 1, 2, 3, 4, e assim vai. Então, às vezes, eu vejo algumas coisas curiosas, eu vou comprar. É curioso. Aí depois não tem onde colocar, né? Daqui a pouco e os brinquedos ficam. Você tinha que fazer uma exposição mesmo. Aqui a Priscila está agradecendo a sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento e riqueza. Porque... Não, é minha obrigação, eu vou levar para onde isso? Nossa, mas são coisas assim muito curiosas mesmo, né? Que a gente, e de repente você viajou o mundo todo para tratar. Eu não viajei o mundo todo, não. Eu viajei em alguns lugares só, não foi o mundo todo. Mas eu tive a felicidade de estar em muitos lugares. Digo de verdade. Mas... Posso mostrar um aqui? Que são de elementos naturais? Ai, que lindo! Ó, é uma folha de seringueira
Aqui tem passando aqui, é um canudo feito com palha de milho. E dentro desse canudo da palha de milho passa um graveto. Isso aqui, parecendo uma minhoca, é uma folha, como se fosse uma dobradura em folha de dracena, e aí fica parecendo uma minhoca andando em cima da folha, não parece? Parece. Está muito lindo, parabéns, Ana Lúcia. Muito lindo. Eu queria ter tempo de fazer mais coisas, eu não tive tempo de fazer tantas coisas, porque antes eu tinha que dar um monte de aula e aí tinha que preparar e não dava tempo. E essas coisas artesanais, elas demoram um tempo para você saber se dá certo, se o material adere, não adere, se é perigoso, não é perigoso. Mas essa parte de trazer todos esses conhecimentos, ela não tem preço também, é uma coisa que você foi construindo também conforme foi trabalhando, né? É um tipo de uma experiência de construção. Rica, muito rica, muito Sim. rica. Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, senão eu faço uma brincadeira com vocês. Oba! Mas eu vou disponibilizar assim, o material, podem ficar descansados, tá? A Ana Figueiredo está dizendo aqui, um espetáculo, muita riqueza. Eu esqueci. Obrigada, professora, por dividir com a gente tanta sabedoria, uma beleza imensa. É uma beleza imensa. Olha, mas eu fico pensando o seguinte, pensem comigo. Todos nós teremos um fim, certo? Por que eu não vou passar o conhecimento, hein? Nossa, muito lindo. Por que eu vou levar o conhecimento só para mim? Não vai me interessar lá embaixo, eu não sei nem como vai ser. Então, o importante disso tudo é que é toda essa vivência, isso que você aproveita disso, isso que você passa também. De repente, você tem esse interesse, que contagia, né? De sair em lugares assim diversos, olhando os brinquedos e descobrindo coisas interessantes. É muito importante, Maria Ângela, porque você vê, a gente às vezes passa por tanta coisa sem olhar, sem perceber. Então, você está trazendo para a gente uma atenção em olhar o mundo diferente, sabe? E, de repente, reparar o que eles estão brincando ali. Você vê uns meninos na rua, por exemplo, e eles não vão estar de celular, menino de rua que está ali no chão brincando, e a gente não para perceber o que tem nessa de curiosidade, quer dizer, você foi descobrir nos diversos lugares que você foi, coisas assim curiosas que de repente a gente passa sem ver. Eu estive no México, eu visitei vários lugares aqui que eles levam turistas e a gente repara nas praias, repara nas araras, mas essa sua curiosidade de trazer brinquedos, isso passa a fazer parte das coisas que você leva com você, onde você estiver. É encantador, viu? É encantador. Eu acho assim, o Nordeste é muito rico de muitas peças que são interessantes. Eles têm um instrumento musical, que eu já procurei um nome, mas a minha memória não guarda. Ele tem como se fosse duas pontas, e dentro é feito de pedaços de madeira. Então, fica parecendo uma sanfona, mas só que ele tem o efeito de um chocalho. Olha. E eu encontrei lá. Então, às vezes, a gente não fica atenta porque está no entorno. E muitas vezes eu observo nas crianças do condomínio. Às vezes elas estão ali na piscina das crianças. Outro dia tinha uma menininha. Ela pegava tudo e punha dentro do balde. Aí
as peças que ela tinha eram todas plásticas, mas era peixe, estrela do mar. Então, ela fazia uma sopa e depois dava para todo mundo comer a sopa que ela tinha feito de frutos do mar. Então, ela estava fazendo a reprodução de uma realidade, o que ela vê. Uma outra vez, uma dona de uma escola que tinha uma brinquedoteca, não sei se ainda tem, ela me falou o seguinte: eu não sei porque as crianças... ela tinha montado uma padaria não, uma peixaria na brinquedoteca. E ela comprou, não sei aonde, uns peixes caríssimos. Mas ela queria que as crianças brincassem só dentro do espaço da peixaria. Ora, a gente compra peixe e fica com o peixe na peixaria? Vamos deixar, né? Olha um pouco. As mães, as crianças compram peixe e levam para casa para fazer na cozinha. E as crianças faziam. Então, ela tinha medo que quebrasse o peixe. Aí eu falei para ela, olha, então você aproveita, põe uma padaria. Você compra uma meia dúzia de pãezinhos, passa um verniz por cima, deixa ficar uns tempos secando, e depois você pode pôr na padaria, que elas não vão quebrar e não vai te custar tão caro. Porque as crianças iam levar o pão para casa, né? Do mesmo jeito que levaram o peixe, mas ela estava preocupada, porque o peixe era bonito, certamente foi caro, que ela pagou. Então, ela podia ter feito de outra coisa, ela podia ter feito de tecido, o peixe, né? Como aprendi com uma colega que era coordenadora da creche da USP, a fazer alguns jogos no pano de prato. Você desenha o jogo, vou pegar. Não sei nem se dá para ver, mas sabe esses panos que a gente compra nas lojas de pano de prato? Esse aqui, esse aqui. Aí eu fiz um jogo chinês que se chama Pong Hao-Ki. Ele, na realidade, ele é um quadrado com uma das pontas aberta e depois as outras ligadas pela diagonal. Dá para você fazer. Se você quiser fazer um jogo da serpente, das escadas de serpentes, dá para fazer no tecido. E tem ainda a vantagem de que você põe na máquina de lavar roupa e lava tudo. Não é? Prático. Faz com uma tinta de tecido, a tinta de tecido não sai, as crianças podem fazer também, e você pode tê-los para as crianças brincarem ou pode fazer com que elas confeccionem para levar para elas mesmas. Como elas não sabem fazer bolinha de sabão, quando você vai lavar a mão, esfrega bem o sabonete e depois faz assim, né? Elas acham que você precisa comprar um canudinho, um copinho para ter bolinha de sabão. Verdade. Não há necessidade. Tá? Então, vamos fazer 2 brincadeiras? Vamos. Deixa eu ver o que eu aprontei. Porque eu tenho que ter o script, viu? Eu tenho que preparar. Porque senão eu me perco. Eu escolhi várias músicas para trabalhar com vocês, mas escolhi primeiro uma parlenda. Tá? Quero que você me diga 7 vezes encarrilhado. Vaca preta e boi pintado, vaca preta, 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 boi pintado. Agora é a vez de vocês. Quero que você me diga 7 vezes encarrilhado.
Vaca preta e boi pintado, vaca preta e boi pintado. Vaca preta, Rapidinho. vaca preta e boi pintado, vaca preta Vaca preta e boi pintado, vaca preta e boi pintado, e boi pintado, vaca preta vaca preta e boi pintado, vaca preta e boi pintado, boi pintado. vaca preta e boi É, na pintado. realidade, um exercício para... As crianças vão brincar como a gente brincava. Às vezes, aquela brincadeira aqui. Quem falar primeiro era vaca amarela. Aham. Fez cocô na panela. Quem falar primeiro come todo o cocô dela. Era uma forma do professor deixar as crianças quietas e, de outra maneira, também vai aprendendo essa dicção, né, das palavras. Tá? Como tem aquela outra, hoje é domingo, é de cachimbo, cachimbo é de barro, Bate no jarro, o jarro é fino, bate no sino. Sino é Sino de é- ouro, ouro. Tem Exato. outras versões. isso. Bate no touro. O touro é valente. Bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou. Fosse o mundo. Mundo. O pessoal não faz mais essas brincadeiras. Pois é. Né? Tinha uma outra que a gente fazia, que pegava a bola e jogava a bola na parede, que era assim, ordem, sem lugar, então não podia sair do lugar, sem rir, sem falar, depois era um pé levantava o pé, o outro, uma mão, só podia pegar com uma mão, depois com a outra, bate palmas, traz para frente, tem também piruetas, 7 quedas. E aí, na ladainha, a segunda vez, era ordem seu lugar. Aí você não podia sair do lugar, porque se jogasse a bola e caísse no outro lugar, você não podia cair fora da brincadeira. Uhum. Então, ordem, seu lugar, sem rir. E aí, a terceira vez, você não podia rir. Fazer cantilena sem rir. Eu saí fora. A quarta era ferrada, você cantava na sua cabeça. Então, na realidade, isso é uma forma de você memorizar e sequenciar. Legal. Sim. Isso vai ajudar no cálculo matemático. Parece que não tem nada a ver, né? Nada, nada. Desenvolvimento da atenção, né? Nossa, como faz falta isso, sequência, matemática mesmo, né? A própria amarelinha, né? A gente nunca parou para pensar que a amarelinha é uma sequência matemática, porque ela te dá, ou ela te dá assim, 1, 2, geralmente, aí 4, né? 2, 3, 4, 5, 6. Então, você pode até mostrar que alguns têm pares e outros não têm pares. São coisas que a gente tem que ir trabalhando. Outra coisa que eu coloquei é uma musiquinha que pega um sentido caboclo. Se tiver na hora, vocês me falam, porque eu estou sem um relógio aqui. Ainda tem 20 minutos. Então, é assim, vem a chuva vem, tome pede o seu chapéu, vem cá, meu bem, vem a chuva vem, tome pega o teu chapéu, vem cá, meu bem. Só que a gente faz em 2 vozes, a gente faz uma orquestra, um grupo, vem a chuva, o outro responde, tô no molhado, a chuva vem, tô no molhado, tome pega o teu chapéu, tô no molhado, meu bem, todo molhado. Então, a gente pode usar várias coisas, porque aí você pode fazer uma orquestra e vem a chuva, todo molhado, chuva vem, todo molhado, chapéu, todo molhado. Sim, peguei só um pedacinho do refrão da música, né? Para brincar, porque aí a gente pode fazer com várias formas. Eu posso pegar um grupo e, às vezes, na sala de aula, dá para fazer sem nada. Vocês fazem
Um grupo faz o som do piano, outro faz o som da bateria, outro faz o som do clarinete ou de uma outra coisa, o violão, o outro faz o som do tambor. E aí a gente brinca, né? Então, quem toca bateria, a gente faz de conta que tem uma orquestra sinfônica e cada um faz uma parte. Né? Pode distribuir o papelzinho com uma figura, pode falar, olha, você sabe como toca, não sabe como toca. Né? Então, a gente pode fazendo isso. Às vezes, a gente pode usar a caixa de sapato de papelão com o elástico em cima, que dá um som de corda. Não é maravilhoso, mas serve, dá para... Né? Dá para a gente tocar. Então, a gente vai fazendo isso. Então, agora vocês vão cantar. Vem a chuva, quero ouvir o Tá no Molhado. Vem a chuva, a chuva e vem. Tô no molhado. Só me pega o seu chapéu. Tô no molhado. Tá, meu bem. Tô no molhado. Vem a chuva. Tô no molhado. A chuva e vem. Tô no molhado. Só me pega o seu chapéu. Tô no molhado. Vem cá, meu bem. Tô no molhado. Outra que eu peguei. Deixa eu ver. Eu estava lembrando de uma, mas eu esqueci, peraí. Eu peguei porque a Nairzinha hoje cedo me lembrou que a gente quase não canta. Realmente, algumas brincadeiras de roda são muito do folclore nordestino. Porque teve uma influência portuguesa maior lá, né, primeiro, e porque também nessa influência portuguesa, as mulheres, elas, como as saias eram compridas, elas amarravam a ponta da saia. E na coleta das azeitonas, das olivas, porque a oliva não pode cair e bater, porque ela é amarga já naturalmente, então ela fica pior. Então, as mulheres enroscavam a saia ou amarravam a saia uma das outras e rodavam em torno da oliveira para a oliva não cair, e os homens subiam para derrubar as olivas. Então, um pouco da roda portuguesa, ela vem daí. Mas o que ela me fez lembrar era a música do Luiz Gonzaga, né? Ora, cirandeiro, cirandeiro bom, a luz do seu anel brilha mais do que o sol. Ora, cirandeiro, cirandeiro bom, a luz do teu anel brilha mais do que o sol. A outra é a rosa vermelha, a rosa vermelha, até morrer. A rosa vermelha, a rosa vermelha, até morrer. A gente tem músicas bonitas, a gente pode ensinar isso na forma de brincadeira para as crianças. Entra alguém na roda, sai da roda. É verdade. Escolhe um companheiro, uma companheira. Tem aquela a carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. Tralala, que gente é essa? Tralala, que gente má. Tralala, que gente má. A carrocinha pegou 3 cachorros de uma vez. E a gente faz. Muitas vezes, na brincadeira, você vai tirando os pares. E quem tira os pares entra na roda, ou quem tira os pares entram todos juntos, até não ficar ninguém na roda, e todo mundo fica dançando. Porque se pode criar regras novas para tudo isso. É uma questão da gente, no momento, pegar o grupo, como é o caso do terremoto. O terremoto é igual o coelhinho sai da toca. Lembra como a gente brincava de coelhinho sai da toca? São 2 que fazem a casinha e um que está dentro. Então, quando a gente fala parede, só se movem as paredes, a toca. Quem está dentro fica. Tá? Quando a gente fala
Inquilino, só quem está dentro que se movimenta. Quando a gente fala terremoto, todos se movimentam. Mas é engraçado, porque quando você faz a primeira vez parede, ainda o pessoal fica. Mas depois, eles acham que você vai falar, porque você fala aleatoriamente, então eles acham que vai falar terremoto, todo mundo sai do lugar. É muito engraçado, e todo mundo se diverte, porque não tem essa de sai da brincadeira para depois voltar. A pior coisa é, se a criança tem que ficar de castigo na escola, geralmente o professor põe de castigo na hora do recreio. Uhum. Eu não acho que seja um castigo produtivo, é um castigo improdutivo, porque ela faz a lição com mais raiva do que o que ela tinha feito antes. Ô, Maria Ângela, colegas, eu vou falar rapidinho, porque como eu estou aqui no ateliê, trabalho com arte terapia, com idosos, estimulação também, né? Eu tenho um jogo que eu criei com a minha mãe, é simples, né? A gente pega músicas, aí eu me lembrei que é o de cantigas de roda que eu tenho aqui, né? Então, por exemplo, eu faço com os idosos. Dá para fazer com criança? Dá, mas infelizmente no momento as crianças não sabem muito, né? Não. Então, por exemplo, a gente mostra. Né? Você não pode responder, quem tem que responder cantando. Tá. Por exemplo, quem entrou na roda tocando seu violão? Vocês lembram? Tá, e Francisco entrou na roda. Tocando seu violão. Aqui, ó. Quem de uma queda foi ao chão? Terezinha de Jesus. Não, mas não pode responder. Ai, tem que cantar. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Muito legal. Isso é legal, né? Então, assim, é que eu fazia isso antigamente só no papel, quando eu dava algum curso ou com as pessoas e tal. Aí eu acabei criando com a minha mãe, né? Que a gente trabalha juntas, tem de marchinhas de carnaval. Aí, quando falou cantiga de roda, eu falei, já que eu não achei o chocalho que eu queria mostrar, de sementes, eu acho que está na minha casa. Eu falei, achei pelo menos o baralho, né? Mas eu acho que é muito legal assim, fazer esse resgate. Eu acho que é incrível. Eu atendo crianças, às vezes as crianças não sabem. Eu percebo que eles não sabem brincar, os pais não sabem brincar, é muito... eu deito no chão, eu faço... Tem que brincar, né? Brincar é brincar. Inclusive, assim, ficou proibido, né? Atirei o pau no gato, que era uma música que todo mundo cantava. De repente, não pode. É verdade. Aí tem o não atirei. O politicamente correto, né? Tudo virou politicamente correto. Como se o folclore tivesse que ser alterado por causa do politicamente correto. Pois é, absurdo. Folclore, não dá. Pois é. São essas coisas. Aí eu que lembrei e peguei. Eu só estou chateada no crachá do meu chocalho, que eu não sei se está aqui ou se está na minha casa. Ah, meu Deus. Eu comprei em Minas Gerais, todo de semana. Depois você me manda. Pois é, tem que achar. Eu vou mandar, vou achar. Vou estar aqui ou estar lá. Com a pandemia, eu desfiz da sala e me juntei com a Maria Paula Rafael aqui, né, nessa sala, que é fono, vocês devem conhecer. E aí, tem vezes que eu falo, gente, está aqui ou está na minha casa? Eu fico em dúvida. Mas eu amei. Tem coisas que, às vezes, você cria em função do momento, como a Ana, a Lúcia, que criou ali aquela peça bonita. Minha xará Machado. E tem, Ana Lúcia, tem também a possibilidade da gente criar, que agora a gente não tem tanto em abundância, né? Com a rolha, né? De você fazer cobra de rolha. Rolha, é verdade. Eles usam muito para fazer a cobra com o buriti, ou miriti, que eles chamam, que é aquela madeira que existe no norte. Então, eles fazem aquela cobra que é uma belezinha, mas a gente podia fazer quando tinha em abundância. Agora não tem tanta abundância de rolha, né? Está em falta, mas podia ser feito também. Eu tenho feito muito com as crianças oficina de gravetos, bonecos. Ai, é lindo! Nossa, meu Deus do céu, que coisa! Eu já fiz um pequenininho, mas não era graveto, não. Nem me lembro o que era. Amei! Muito lindo. Acho que já fizemos, acho que mais de 1000. Legal!
O que eu tenho feito com a minha mãe, mas a ideia não foi nossa, não, foi da Clarice Borian, que tem um oráculo das folhas. Ai, a gente divino. começou a fazer oficina aqui com idosos, com adultos, com criança eu ainda não fiz, mas eu pensei até em fazer. Com um adulto bordando, né? Bordando as folhas. Muito é lindo legal. O trabalho dela. Aí a gente passa um verniz, que agora eu esqueci o nome, deixa secar, espera, pega a folha, né? Quando cai no chão, ou quando precisa, a gente tem uma mangueira na casa de praia, né? Aí teve que ser podada, e a gente, ficou muito triste, a gente fica triste, né? E nós pegamos as folhas, e aí a gente deixa dentro de um livro, deixa mais ou menos uns 3, 4 dias, depois passa esse... eu posso ver para vocês, eu sou péssima de nome das coisas, para poder ele ficar, a folha ficar mais durinha. Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho uma folha aqui, só uma, peraí. Deixa eu ver se eu tenho... É bem pequenininha essa. Essa foi minha mãe que fez para mim. Essa é bem pequena. Está escrito sabedoria e está com uns pontinhos, tá vendo? Assim, ó. Então, passa aqui. Então, a gente pegando elementos da natureza. Eu fiz um quadrinho para mim. É muito legal. Eu estou apaixonada. Tem gente que está pintando com esmalte. E a gente vai criando, né? Fazendo arte com a natureza. Que vocês falaram hoje. Fazendo arte, é legal. Beatriz, e você? O que você... Nós já estamos acabando, nós temos só 8 minutos. São tem que tirar foto, gente. E 22, tem 8 minutos ainda. Beatriz, você... Marina, você de onde? Que experiência que você tem, assim, de brincar? Aqui que você... você tem alguma pergunta, alguma... para Maria Ângela? Boa noite, gente. Bom, eu sou de artes, eu faço faculdade de arte. Minha orientadora precisou sair agora, era a Ana Valéria. E a gente tem uma pesquisa sobre o lúdico, e por isso que a gente está participando desse evento aqui. Então, hoje teve, assim, um material super, né, Maria Ângela? Incrível, incrível. A gente estava querendo texto, saber se tem texto da Maria Ângela, para a gente usar como referência. Olha... Eu acho que eu tenho, eu acho. Eu estou apaixonada. Vamos fazer uma excursão aí para Santana, né? Vamos combinar uma excursão? Eu amo São Paulo, né? Aí, olha, Santana... Eu vou pegar, se vocês esperarem um minutinho, eu vou pegar. Gente. Eu não conheço essas coisas. É jóia. Apaixonante, Mariana, você é de São Paulo? Eu sou do Rio, nós somos da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vem de mim. Eu sou daqui da Tijuca. Estamos perto, então. Pertinho. Eu sou carioca, só que eu estou morando em Minas. Em Minas, amo também. Gente. É gostoso. Mariana, e você? Mariana de Aguiar. Marina, né? Marina, desculpa. Marina? Acho que ela está tentando... Meu microfone não funciona, que ela botou. Tá. Então tá bom, a gente vai ficar na curiosidade. Itapevi, Rodrigo... São Paulo. Ela falou que é de São Paulo, Itapevi. De São Paulo. Legal, não conheço Itapevi, nem Santana. Está mais perto da gente. A Ana Lúcia é de São Paulo, eu sou de Minas. Olha, ela é psicóloga na Brinquedoteca Municipal, que legal! Olha, que bom! Nossa, então vai ter muita coisa para estar levando para o pessoal sobre essa riqueza toda que a Maria Ângela trouxe para a gente. Mas ele eu sou de São Bernardo do Campo, como eu já tinha falado antes, ABC Paulista. Aí, é que elas não tinham chegado quando você falou. Vamos ver se... A gente não está ouvindo, Maria Ângela, que o colega está falando, desculpa. Acho que tem alguém falando. Rodrigo? É o Rodrigo. Ou é o Honório? Não, o Rodrigo estava falando que ele é de São Paulo. Então porque quando ele conversou com a gente, vocês ainda não tinham entrado. Não, foi o Rodrigo, não, foi Flávio. Foi o Flávio, foi eu. Foi Flávio? São Bernardo. Eu não estou vendo, Flávio. Bem-vindo. É porque ficou escuro aqui, aí a minha câmera ficou horrível, aí eu preferi desligar.
Achei. Então, eu tenho um livro que chama Brinquedos e Brincadeiras. Eu vou ver se eu consigo reeditar, ou não sei como faz para pôr na internet. Tá? Formando Ludoeducadores, que tem um pouco a história dos jogos, tem um pouco as crianças, como é a prática, a adequação dos brinquedos e os profissionais do brincar. Esse já é antiguinho. Tem um que Brinquedos e Brincadeiras. chama-se... Esse aqui está disponibilizado na internet. Cócegas, cambalhotas, esconderijos. Amei! Como é que é? Cócegas, cambalhotas e esconderijos. Esse não é só meu, esse é um relato de experiência de várias pesquisadoras. Que legal. Não sei se tem a Nairzinha também. Ela escreveu aqui um capítulo, Se Essa Rua Fosse Minha. Ah, que legal. A Nairzinha, vocês viram na abertura? É, a Nair Spinelli Lauria. Ela é uma figura, né? É que ela estava ruim com a garganta, porque vocês não pegaram nada. Eu perdi o início, porque eu estava atendendo, mas eu sei que eu peguei lá o videozinho, acho que dá para ver depois, né? E agora ela inventou de contar histórias sobre as personagens do folclore brasileiro. Mas ela é cantora que já estudou canto, fez música, não é que canta assim que nem eu. Então, mas ela é uma pesquisadora das músicas brasileiras, das cirandas e tudo mais. E a gente se conheceu também por acaso. E tem um outro que saiu agora, que chama-se Brincar e Suas Poéticas. Não é meu só, é de um pessoal da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. E eu escrevi um artigo, preciso procurar até onde está, Como a Educação Dialoga com o Brincar. Nossa, que importante isso, né? Tem que pensar muito. Eu tenho mais coisa escrita, eu escrevi para um congresso, um que faz a comparação das obras de arte, estuda em algumas obras de arte. Que legal. Tem um outro que fala sobre o brincar, comparando as civilizações antigas com as civilizações mesoamericanas. Ai, que máximo. Muito bom. Então, nós agora precisamos despedir. A foto! Eu adoro fotos, chega a ser chato. Eu vou printar, depois não, mas tem que guardar de lembrança mesmo. Foi um momento assim, muito especial, muito gostoso. Cadê o Rodrigo, Flávio, Honório? Não podem abrir a câmera, não? Momento muito lindo. Meninos, vocês também têm que aparecer. Os meninos estão... eu vou printar a tela aqui, Maria Ângela. Agora, depois eu posso... Eu estou naquele grupo da... Isso, Honório. Aí, Flávio. Né? Falta o Rodrigo. Rodrigo, cadê você? O Rodrigo sou eu. Ai, tá bom. Ali a gente põe uma... Tá vendo? Vou printar, hein? Posso lá? 1, 2, 3 e chance! De novo, se alguém piscar o olho. Eu tirei. Se saiu boa, eu não sei. Porque Maria Ângela, eu estou printando na tela. Dá um sorriso aqui pra gente. Tirei o óculos, ó. 1, 2, 3 e... Tem o óculos. Ai, meu Deus, ela mexeu ali. Peraí, que agora eu mexi no... vamos lá. 1, 2, 3 e já! Foi. Fiz 4. Gente, muito obrigada a vocês por esse momento tão gostoso, por essa participação. Maria Ângela, você é demais. Muito obrigada por você ser como você é. Também. Não pense, não. Eu me diverti também. Obrigada, viu, Luísa? Obrigada a vocês que assistiram. Celeste, para você, um beijo. Que eu sei que você me ligou, mas eu, na segunda-feira, não tive tempo de te ligar. Sim. Era mesmo para cumprimentá-la pelo aniversário. Obrigada.
Eu tive gente na minha casa para tomar chá comigo, para vir de noite comer um pedaço de bolo, que eu não posso oferecer no... Temos que cantar parabéns para ela, né? Nós já cantamos tanta coisa, vamos encerrar cantando parabéns para ela. Vamos lá. Parabéns para você. Posso cantar? Posso cantar? Maravilhoso para você. Como canta em Portugal? É hora. Como é que canta em Portugal? Viva a professora Maria Ângela, tudo bom, Celeste muito estava lá bom no de carinho, vídeo. obrigada por tudo. Celeste, posso só fazer um que canta em Portugal? Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a menina Maria Ângela, uma salva de palmas. Maria Ângela faz anos porque Deus assim quis. E o que nós desejamos é que ela seja feliz. Gente, muito obrigada. Gente. Boa noite, obrigada mesmo, Maria Ângela. Olha, todo carinho. Para vocês. Olha, eu mandei num grupo que eu tô aqui a foto, tá, gente? O grupo... Eu não sei, o grupo do SEB. Não sei quem está lá. Obrigada, Luísa, também. Agradecer por todo esse amor e carinho de todas nós. Obrigada por tudo, gente. Amei. Obrigada. Olha, Maria Ângela, segura a caravana, eu vou, hein? Pode vir, pode vir. A Beatriz mora aqui perto de mim, nós vamos... A gente está perto. Pode vir, eu fico muito contente. Só me avisa para descer as coisas, porque aí eu tenho que descer os brinquedos. A gente ajuda. Tá bom. Olha, vamos lá, hein? Tô brincando, não. Vamos embora. Vamos lá. Estou brincando, não. Estou brincando, mas de outra forma. Beijo para todos. Para vocês também. Tchau, gente. Valeu. Beijo.